Amém. Que possamos ficar em pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3, versos de 1 a 8. Atos, capítulo 3, versos de 1 a 8, está na página 99 do Novo Testamento, nas Bíblias que estão aí nos bancos. Amém. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda." E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Podem sentar e ouçamos mais um hino. Sobre o trono
Que o Senhor esteja conosco, que Ele dirija as nossas palavras e, sobretudo, que Ele ilumine nosso coração e nossa mente para entender a sua vontade. Aquele homem cuja saga, cujo momento de encontro com o Salvador foi descrito nesse texto lido, começou sua vida rastejando e pedindo esmolas. Cresceu e viveu assim por muito tempo. Mas algo aconteceu. E por causa disso o encontramos em seguida a esse momento, entrando no templo por seus próprios pés, louvando o nome de Deus. O que aconteceu com ele? Qual o mistério da sua transformação? Observe esse texto. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Há duas partes marcantes na vida desse homem. Ele começa paralítico, incapaz de realizar qualquer coisa, rastejando, arrastando seu corpo morto, olhando para as alturas, mas sentindo-se incapaz de chegar lá. Um começo triste, quando ele pedia esmolas e vivia da caridade das pessoas. Mas a última parte da sua vida é, na verdade, um capítulo glorioso. E ele entra no templo andando com seus próprios pés, cantando e louvando o nome de Deus. Vamos imaginar esses dois momentos. Um deles representa o primeiro capítulo da vida desse homem. Miséria, desgraça, tragédia, incapacidade, impotência, pobreza e indigência. E o outro momento representa um segundo capítulo. Um homem andando com seus próprios pés, com a cabeça levantada, entrando no templo, louvando e cantando hinos para Deus. Entre esses dois momentos, há uma ocorrência, uma possibilidade que todos nós, um dia ou outro, temos diante de nós. O encontro com o poder do Salvador, do Messias de Deus. E isso faz toda diferença na vida de qualquer um. Vamos analisar esse texto bíblico, que é precioso, porque são muitos os ensinos que ali, num texto bem pequeno, estão contidos. E o texto começa dizendo que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona da oração. Pedro era um homem intrépido, prático, realista, ousado, enquanto João era um sonhador, idealista e romântico, sendo, portanto, eles dois duas personalidades diferentes. E estavam indo ao templo para adorar juntos. O Espírito de Deus tinha sido capaz de unir esses dois corações diferentes e fazê-los louvar
em unidade de espírito. E essa é uma das mais marcantes características da fé cristã. Aqui está o primeiro pensamento que apresenta o texto. O plano de Deus não é, nem nunca foi, uniformizar os seus filhos. Deus não quer que os cristãos se tornem um grupo de soldadinhos de chumbo, todos uniformizados, agindo da mesma maneira, fazendo as mesmas coisas, andando do mesmo jeito e falando as mesmas palavras, como alguns pensam ser necessário. Deus quer unidade entre nós, mas no fundo, Ele respeita a diversidade de dons e talentos dos seus filhos. O cristianismo não destrói a personalidade de ninguém. Jesus respeita a individualidade dos seres humanos. E essa é uma lição para todos. Se o próprio Salvador, o próprio que era Deus, respeita a nossa individualidade, respeita o fato de sermos diferentes, até porque unidade só é possível na diversidade. Como é que nós podemos rejeitar as pessoas porque são diferentes de nós? Cristo quer unidade, e dentro dela, a diversidade de dons, de talentos, de personalidades, de cultura, de usos e costumes é imprescindível. Porque se não houver diversidade, o que a gente chamaria de unidade, na verdade, é uniformidade. Deus não nos fez cópias repetidas dos outros. Deus nos fez na plenitude da diversidade com que Ele fez toda a natureza. Todos os animais, tudo o que há. Você é carpinteiro? Há um lugar para você na família de Deus. Você é um estadista, um pedreiro, um homem prático, realizador, um idealista e sonhador. Há também um lugar para você na família de Deus. O amor e a família que Deus criou comporta reunir essas pessoas e trazê-las juntas em unidade de espírito. Não existe ninguém que não tenha recebido pelo menos um talento, um dom de Deus. E você pode colocar esse talento a serviço de sua família, da sociedade, do seu país, da humanidade e da Igreja de Deus nessa terra. Você pode se sentir participante e útil em meio a essas comunidades, em meio a essas reuniões de seres humanos. Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Eram companheiros de oração. E aqui encontramos outra lição do texto. Nós devemos, em todo o tempo, procurar companheiros de oração. Gente com quem a gente em comunhão se une para nos dirigir em oração a Deus. E essa oração, feita em comunhão, tem um poder todo especial, tem uma força toda especial, e Deus a acolhe de uma maneira toda especial. Por isso, procure companheiros de oração,
Busque irmãos, amigos e ore com eles. Em suma, congregue. Todos nós precisamos congregar. Todos nós temos a alegria de poder congregar. Somos livres e mesmo diferentes, podemos reunir pessoas diferentes para viver comunhão, para congregar, para construir unidade. Deus está nos apresentando aqui a responsabilidade que temos de cuidar uns dos outros na vida espiritual. Não somos ilhas. Não devemos tentar viver uma maravilhosa experiência espiritual com Cristo, do tipo, eu, ele e mais ninguém. Não existe isso. Devo me preocupar em ter irmãos à minha volta comigo, vivendo essas coisas. A história bíblica continua dizendo que quando Pedro e João estavam entrando na porta do templo, encontraram um homem que tinha nascido e vivido paralítico por toda a sua vida, por causa de uma deformidade que havia nos pés. Não havia esperança de recuperação, de cura para ele. A ciência médica não tinha remédio para o seu caso. Ninguém podia fazer mais nada. Esse homem possivelmente esperou e ansiou por qualquer coisa que pudesse fazê-lo se recuperar. Mas as suas esperanças frustradas morreram lentamente. E naquele tempo a sociedade não se preocupava em criar facilidades e condições para inserir, para acolher os deficientes. Não existiam oportunidades de trabalho para eles. E por isso, aquele homem só podia dedicar-se a pedir esmola. Era tudo o que restava a ele. Mas o texto nos indica que esse homem era muito inteligente. Ele não ia pedir esmolas numa rua do centro da cidade. Ele ia ao templo. E por quê? No centro da cidade, seguramente ele encontraria uma quantidade bem maior de pessoas, mas todas elas ocupadas e apressadas com as coisas que haviam levado elas até lá. E ele supunha, de modo brilhante, que ali, no templo, se reuniam pessoas que eram sensíveis às necessidades humanas. Eram aquelas que buscavam a Deus e entravam naquele templo. E ele não estava errado. Diante de Deus, nós somos tocados e tornados sensíveis aos dramas e dores do ser humano. Se nós, que nos chamamos cristãos, não formos capazes de sentir a dor das pessoas que sofrem, quem o será? Quem? O amor que nos é comissionado por Deus, o amor que nos foi ensinado por Jesus, um amor de doação, um amor oblativo, um amor que se sacrifica, nos faz ser sensíveis à dor do outro. Será que podemos louvar o nome de Deus em sã consciência, sem prestar atenção à mão estendida de um necessitado? Será que nós temos condições de nos voltar para Deus e nos apresentar diante dEle, oferecendo no altar de Deus a nossa insensibilidade perante a dor do outro?
É óbvio que não. É óbvio que não. O primeiro e maior mandamento de Deus, além de amar a Ele, nos comissiona a amar uns aos outros, como queremos ser amados. Podemos, portanto, nos apresentar dignos diante de Deus, fazendo o contrário disso, sendo insensível à dor do outro, do que é nosso irmão, nosso semelhante? Óbvio que não. Claro que não. Mas aqui há mais uma lição do texto. Apesar da obviedade dessa afirmação, nós nem sempre sabemos identificar as nossas verdadeiras necessidades. Porque nós pensamos em necessidades com o atendimento daquilo que nós queremos. E se nós fôssemos examinar as nossas reais necessidades, nós também nos penalizaríamos por não ter tido a atitude que Deus gostaria que tivéssemos com os nossos irmãos, com o próximo. Porque apesar de nos comissionar a considerar que nós devemos fazer ao outro tudo aquilo que queremos que façam a nós, nós não nos sentimos obrigados a pensar no outro quando pensamos em necessidades. E de modo egoístico, pensamos na necessidade que nós definimos. O ser humano do século XXI sabe que alguma coisa falta ao seu coração. E essa é uma grande necessidade da humanidade. Há um vazio existencial que enlouquece os homens desses tempos. Um homem deita à noite na cama e de alguma forma sente-se tocado e sente o desejo de chorar. Não consegue dormir porque experimenta dentro de si uma angústia muito grande. Há um conflito, há uma guerra acontecendo no nosso íntimo, no nosso ser. Uma espécie de complexo de culpa, como se estivesse devendo alguma coisa a alguém. E constantemente esse homem se pergunta: o que acontece comigo? Não mato, não roubo, não adultero, não faço nada de mal. Respeito meus próximos, sou um bom cidadão, um bom pai de família, um bom marido, porque eu sinto esse vazio. Porque sinto medo do futuro. Porque às vezes me dá vontade de chorar, de buscar alguma coisa que nem sei sequer identificar o que é. Os psicólogos chamam isso de crise existencial. O ser humano sabe que lhe falta alguma coisa. O problema é que, voltado para si mesmo, ele não consegue e não sabe identificar o que é isso. Que falta é essa? Então, ele estende a mão, como fazia esse coxo, tentando agarrar qualquer coisa que lhe socorra. Há pessoas hoje que, como coxo, pensam que o que lhes falta é dinheiro. Isso é o mais comum. Se eu pudesse ter todo o dinheiro do mundo, pensam, poderia comprar uma casa boa, viajar por outros países, e aí sim eu seria muito feliz. Mas isso não é verdade. A verdadeira felicidade o dinheiro não compra.
A verdadeira saúde, o dinheiro não compra. A verdadeira paz, o dinheiro não compra. Dinheiro é útil, sim. E você não deve sentir-se culpado por ganhar dinheiro trabalhando honestamente. Nunca. Não pense que para ser um bom cristão você precisa ser pobre. Não. Muito cuidado com o conceito de cristianismo, que o leva a pensar não ser necessário se preocupar com dinheiro porque ele não vale nada. Cristianismo não é uma vocação para a pobreza. Cristianismo te leva à verdadeira prosperidade. Por isso não tenha medo de lutar para crescer na vida. Mas nunca esqueça que a riqueza que é colocada nas tuas mãos precisa ser usada para honrar e glorificar ao Deus que te deu. Porque você não é dono, você é apenas mordomo das riquezas que você recebe. E se você não usa essas riquezas para glorificar a Deus, para abençoar as pessoas que necessitam, você está sendo infiel com a mordomia. E naquele dia você ouvirá de Deus as frases daquela parábola em que o Senhor encontra os seus servos e diz: servo mau e infiel. Aquele mendigo levantava a mão esperando receber dinheiro. Se o discípulo desse a ele uma moeda, seguramente ele louvaria o nome de Deus e diria: Senhor, te agradeço pelas bênçãos que me destes. Mas em que ele é diferente da maioria das pessoas hoje? A grande maioria das pessoas reconhece bênção quando se trata de riqueza, de conforto, de satisfação pessoal. A verdadeira bênção, a bênção maior, é aquela que nos torna parecidos com aquele que quer nos ver como filhos e que se coloca como nosso Pai. É a reconquista da própria perfeição perdida quando o pecado entrou na história humana. Mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, sabia que não era dinheiro de que precisava aquele paralítico, mesmo que ele não reconhecesse. Seu verdadeiro problema era outro. Talvez você mesmo esteja esperando que Deus cure você daquela enfermidade, daquele câncer que aparentemente devorará a sua vida. Mas vou dizer algo que vai contra tudo o que muita gente que se diz cristã está pregando hoje. Dizem assim: se você tiver fé, você será curado. Se você estiver desempregado e tiver fé, amanhã conseguirá um emprego. Se você carrega um câncer e vier hoje aqui, será curado. É o que afirmam. Mas o que é que a Bíblia nos ensina a esse respeito? Paulo foi 3 vezes a Deus e disse: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Ele carregava um problema na sua vida e pediu que o Senhor o curasse. Mas qual foi a resposta que recebeu de Deus? Deus disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa na fraqueza. É o que a gente vê lá em 2 Coríntios 12, 9. Esse é um diálogo entre Paulo, um filho muito amado de Deus, e o seu Pai celeste. Por que seria diferente comigo e com você? Paulo teve que carregar aquele problema por toda a sua vida. E não me diga que ele não tinha fé. De jeito nenhum. Isso prova que a fé não serve somente para que as coisas aconteçam como você quer, que o teu conforto seja provido. Você acha que foi confortável subir naquela cruz? Receber cravos nas mãos, nos pés? Você chama isso de conforto? Receber os pecados de toda a humanidade sobre si, a ponto de não conseguir enxergar a comunhão que tinha com o Pai? Não, meu querido. Não, minha querida. A fé serve para que os milagres aconteçam do modo como Deus quer. E o modo como Deus quer é sempre um modo de nos fazer crescer na direção do seu projeto para nós, do seu propósito. E o propósito de Deus é nos tornar parecidos com seu Filho unigênito, Jesus. Um homem de dores, como disse o profeta Isaías. As irmãs de Lázaro mandaram um dia emissários a Jesus dizendo: Senhor, está doente aquele que você ama, vem e cura o nosso irmão. Mas Jesus recebeu o recado dias depois e Lázaro morreu. Ele apareceu na casa de Maria e Marta e não trazia apenas uma cura, embora elas não percebessem, nem ninguém. Ele trazia consigo uma ressurreição. Porque o que Deus tem para nós é muito maior e melhor de tudo que nós esperamos, queridos. Pense nisso. Medite sobre isso. O mendigo da nossa história levantou a mão pedindo apenas dinheiro. Mas o que Deus tinha para ele era uma cura. Era uma restauração de vida. Lembra de Jairo? Aquele maioral do Sinédrio? Aquele homem influente. Ele pediu apenas uma cura para sua filha. Mas Deus tinha para ela uma ressurreição. A pergunta é essa: você está pedindo hoje em dia algo a Deus? Você tem a impressão de que Ele não está respondendo a sua oração apenas porque Ele não responde do modo e no tempo que você quer? Por favor, não pense que o Deus que sacrificou o seu Filho amado e unigênito para que você não tivesse as penas pelo seu pecado, deixou de amá-lo. Deus não muda. Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre será. Não tenha um conceito tão pequeno, tão minúsculo de Deus. Não pense que porque as coisas não estão sendo do jeito que você quer, no tempo que você pede, que Deus esqueceu de você. A fé não é para que as coisas sejam como você quer, no tempo que você determina. A fé é para que as coisas aconteçam como Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que deve acontecer. E o que Deus faz, embora você a princípio não compreenda, sempre será o melhor para você. Sempre.
Quando Pedro disse àquele paralítico que não tinha ouro nem prata, seguramente o mendigo ficou desanimado, mas segundos depois ele entendeu o que ele estava pedindo. Descobriu que era muito pouco o que pedia. Deus tinha algo melhor para ele. Meu irmão, minha irmã, você de alguma maneira se sente um paralítico na sua vida espiritual. Faz muito tempo que você carrega na vida uma sensação de vazio. Faz muito tempo que você estende a mão atrás do dinheiro, do poder, da fama, da glória, da cultura, do prazer, tentando de alguma maneira preencher o vazio do seu coração. É preciso saber que você saiu das mãos do Criador e você nunca será feliz enquanto não retornar para Ele. No dia em que você se encontrar com Jesus e abrir seu coração dizendo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, não compreendo, não entendo muita coisa, mas preciso de Ti. Não creio, não tenho capacidade de crer, mas preciso de Ti. Opera, por favor, um milagre em minha vida. Ajuda-me a crer. Nesse dia, o Senhor vai operar um milagre. Ele entrará na sua vida, passará a fazer parte dela e transformará tudo. Tudo. E você passará a ver com os olhos dele o que é a sua vida, o que é a sua felicidade, o que é a sua realização, o que lhe traz o bem. Na minha caminhada cristã já pude ver de perto e ouvir muitos testemunhos de vidas que foram destroçadas, mas que foram restauradas e renovadas pelo poder de Deus. Ouvi testemunho do tipo daquele que dá o pastor Renato McCormick, um ex-integrante da Falange Vermelha, traficante de drogas, conhecido como Renatinho do Pó, que um dia entrou numa igreja para fugir de uma blitz da polícia, carregando consigo um pacote de cocaína e uma arma na mão, e que saiu dali para começar uma nova vida, uma vida de vitória em Cristo. Esse homem que eu conheci, eu vi pregando para jovens, no encontro de jovens, e causando uma comoção, uma mudança em muita gente. Via experiências como a de um irmão muito querido, que mudou sua vida de tal forma após um encontro pessoal com Cristo no Cursilho. E essa mudança fez com que ele tivesse que buscar um programa de proteção à testemunha, para ele e para sua família, que pela sua decisão estavam ameaçadas pelos antigos comparsas de crime, numa queima de arquivo. E nada disso fez ele desistir do caminho novo que ele abraçou. Conheci casais que saíram de um encontro matrimonial, de um encontro de casais com Cristo, para viver um matrimônio que antes estava em decomposição, restaurado em novas bases, abençoado e abençoador pela presença de Cristo em suas vidas. Acompanhei pessoas destruídas pelos vícios, pela prostituição, por uma vida dissoluta, serem resgatadas pelo poder e pelo amor de Jesus, quando o aceitaram pela fé e encontraram nele a rocha firme sobre a qual eles construíram uma nova vida.
Por isso mesmo, meus irmãos, minhas irmãs, eu não tenho a menor dúvida a respeito do poder que a fé nos concede de receber do Senhor, não uma moeda, mas uma vida nova. Você está esperando receber uma bênção? Pois saiba, Deus tem algo muito maior para você do que você imagina. Só que você precisa dar o grande salto da fé. Precisa abrir o coração para Jesus e dizer: ó Senhor, eu não posso mais continuar desse jeito. Levanta-me da paralisia espiritual. Posso experimentar uma nova vida, conhecer nossos valores. Eu preciso disso. Preciso ter novos ideais. Se essa é a sua disposição sincera hoje, eu quero nessa manhã orar com você. Vamos buscar com toda a verdade e integridade ao Deus que está presente nesse lugar, ao Deus que está entre nós. Você crê? Amém? Vamos oferecer a Ele a nossa entrega e rendição total, para que Ele possa nos doar a vida nova que somente nele encontramos. Vida de vitória, vida de crescimento. Eu quero orar por você. Obrigado, Pai querido, por chegares a nós. Mesmo estando muitos de nós perdidos nos valores mesquinhos de nossa visão humana das coisas. Obrigado pelo teu amor que pode transformar e mostrar a perspectiva de uma vida com novos valores, novos alicerces, que nos tornam capazes de enfrentar o mundo tão mesquinho e tão cheio de armadilhas de morte, onde nós estamos. Obrigado, Senhor, porque a despeito de todos os nossos erros, de todos os nossos desencontros, Tu nunca desistes, nem desistirás de nós. Obrigado por Jesus, o Teu Cristo, que em nosso lugar se entregou num sacrifício perfeito, completo e suficiente pelos nossos pecados, dando-nos a possibilidade de estar aqui hoje, na Tua presença, nos entregando para sermos edificados e restaurados, como criação perfeita das Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque podemos ter a certeza de que jamais nos lançarás fora da Tua presença, e com o Teu perdão nos concedes a libertação e a pureza necessárias para adentrar na dimensão do reino eterno. Em nome para a glória daquele que mais que nosso Salvador é também o nosso Senhor. Oramos em comunhão com Teu povo e agradecemos infinitamente. Amém e amém.